Fala galera, boa noite a todos, boa noite a todos que já estão ao vivo conosco aqui na nossa live. Vamos para mais uma live com a atleta nessa noite. Hoje teremos a honra de receber o ex-jogador de futebol Neto Gaúcho. Enquanto a galera vai entrando, eu vou só mandando um convite para geral aqui. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Vamos entrando aí, só esperar o nosso convidado entrar para a gente poder dar início à nossa live, a mais uma live com o atleta. Fala, meu amigo Neto. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso perfil, ao nosso Fute Goiano. Boa noite, tudo bem, Bruno? Como é que estamos? Tudo certinho em Anápolis? Estamos tranquilos, tudo graças a Deus. Estamos aqui em Aparecida, bem do lado. Aparecida? Isso. Show de bola. Estamos aqui do lado. E aí, como é que tá? Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Agradecer ao Felipe, que foi quem intermediou essa nossa conversa. Filipão, muito obrigado. E desde já eu te agradeço por ter aceitado e estar aqui para ter esse bate-papo conosco. Não, a satisfação é minha. O Felipe é uma grande pessoa, antes de mais nada, antes de ser um grande atleta, né? Ele é um menino especial e é sempre muito bom estar sobre futebol. Mais no Goiano. Arnold na área. Como é que caiu a internet aí? Essa oscilação de internet arrebenta com a galera, né? Dona Tatiana, tá muito frio em São Caetano, dona Tatiana? Dona Tatiana é minha esposa, para quem não sabe. Henrique, tira. Agora voltou. Tá vendo eu? Tá tranquilo. Ah, sim. Sim, agora Tá voltando? tá tranquilo. Uhum, Foi tá a de minha ou foi boa. a tua? Foi a sua. Foi a minha? Então vou Foi. tirar aqui então. Vamos lá. Tá bem agora ou não? Tá, agora ficou tranquilo, agora tá de boa. Então vamos lá. Então vamos lá, Neto. Então, conta pra gente como que foi o seu início de carreira. Você, desde criança, sempre
teve esse sonho de ser jogador de futebol. Fala pra gente como que foi. Eu, desde muito cedo, que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de futebol. E logo aos 4 anos de idade eu já estava na escolinha, correndo atrás de bola, correndo, seja no calor, seja no frio, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né, que o inverno é bem rigoroso. Mas era algo que me ajudava muito mais do que na época era mais para socializar. Eu era muito tímido e o futebol me ajudou a fazer amigos, a conhecer pessoas fora da minha família e assim, eu acredito que só mais para frente que eu fui ter essa noção que o futebol poderia ser a minha vida, né? Ser o meu sonho ser realizado, mas o primeiro momento era para me socializar e fazer um esporte, como todos os pais aí gostam gostam e querem que o filho faça um esporte. Ah, legal. E quando que a brincadeira começou a virar algo sério na sua vida? Olha como é que é engraçado. A primeira emoção que eu lembro de futebol foi quando eu tinha 6 anos de idade. Foi no Campeonato Fraldinha. Assim, o ginásio de Itacoari lotado, muita gente. Eu lembro a gritaria. Nossa equipe foi campeã. E eu lembro assim dos jogos, dos treinos, quando eu tinha 6 anos de idade. Só que mais tarde, realmente com 12 anos ali, eu e mais alguns meninos começamos a ser convocados pela seleção gaúcha e ir a Porto Alegre disputar campeonatos e assim sentir aquele gostinho do futebol, né? E depois, só mais tarde mesmo, que eu fui depois com 14 anos eu comecei a parar de ser convocado, fiquei um pouquinho para trás nessa corrida. E onde que eu só voltei no páreo mais lá com 18 anos, né? E assim, quem conhece um pouquinho da minha história sabe da tamanha dificuldade que eu passei. E eu parei no juvenil. Eu fiquei um ano sem jogar, porque eu tive um problema, eu cresci demais, meu osso cresceu demais e, e a musculatura não acompanhou. Então, assim, eu tinha um encurtamento muscular. Foi tudo isso que. Só que na época eu não sabia o que era, só falava que era dor do crescimento, né? E foi onde que depois de um ano eu fui no médico no Inter, ele me deu uma receita relativamente simples, alonga e reforça, que eu voltei a jogar depois desse período. Basicamente foi isso. E aí, quando você voltou em qual time do Rio Grande do Sul? E como que Eu foi que joguei você dos, voltou? eu joguei dos 4 anos aos 19 na minha cidade, no Pinheiros de Taquari. É, nesse período eu tive algumas convocações para a seleção gaúcha e eu disputei uma Copa Nike com 14 anos pelo Juventude. E depois sempre voltava para o time da minha cidade. No primeiro ano no primeiro ano de juvenil, eu comecei muito bem, estava de volante. Foi onde no meio do ano eu tive esse problema das costas. Fiquei do meio do ano até o meio do outro ano sem jogar. Quando eu voltei, voltando aos poucos, eu voltei de centroavante. Porque o treinador me conhecia, eu já tinha jogado de meia, daí ele falou, não, lá vai te exigir menos, tu vai ficar um pouco mais, correr um pouco menos, tu tem um bom cabeceio, uma boa finalização, uma boa técnica, vai ficar lá. E eu joguei o final do segundo semestre do segundo ano de juvenil de centroavante. Após isso, eu fui no primeiro ano de júnior, eu já voltei para volante, que eu já estava voltando, já sabia que eu não ia ser centroavante, porque lá no interior do Rio Grande do Sul, tu apanha pra caramba. Não tinha câmera, não tinha ninguém para ver, não tinha bandeirinha, não tinha nada. Então, assim, eu falei, não, melhor ser volante, ser zagueiro, do que ficar apanhando aqui de centroavante. E no primeiro ano, quando eu voltei a jogar no Júnior, nós perdemos todas as partidas do campeonato de Júnior. Eu falei, pô,
Primeiro eu não jogo por causa que eu tô machucado. Quando eu volto a jogar, a gente perde tudo. Alguma coisa está muito errada na minha vida. Não é possível. Futebol, será que futebol não é para mim? Será que Deus quer dizer alguma coisa? Só que no segundo semestre não tinha campeonato gaúcho e nós fomos disputar o campeonato sub-21 de escolinha, de amador, né? Foi quando... Cortou aí? Voltou já. Tá escutando? Tô sim, voltou. Ah, beleza. Foi quando nós disputamos o Sub-21 de cidades, de 151 cidades, nós com um time com 18 a 19 anos, 17 anos, eu tinha na época, nós ficamos em quarto, em terceiro e quarto, no segundo semestre. Isso deu um up para todos nós, deu uma melhorada na moral, e o clube foi atrás de algo diferente. Trouxe o treinador, o Irani Teixeira, que era do Veranópolis, e ele tinha sido vice-campeão gaúcho pelo Veranópolis. Trouxe algumas peças de fora da cidade, complementou com algumas que já eram da cidade, né, que já foram criados no Pinheiros, e foi onde que, ano de júnior, nós fomos vice-campeão gaúcho, perdemos para o Grêmio na final. E de tanto jogar contra Inter, contra Grêmio, contra a Juventude, eu acabei me destacando, foi um dos destaques da parte do campeonato e da equipe, né, como um todo. Foi onde que eu fui para o Juventude no outro ano, no meu último ano de júnior, de sub-20. No meu último ano que eu fui parar no Juventude. E o centroavante Neto Gaúcho fazia muito gol? Rapaz, eu brincava lá, eu falava pra zagueirada, olha, vocês não tomam gol aí atrás que eu garanto 0-0 aqui na frente, viu? Mas é brincadeira. Eu sempre gostei, sempre gostei de fazer gols, até mesmo quando eu subi no profissional e quando eu comecei a jogar, foi um diferencial meu. Já vou dar um passo na frente, né? Não vou contar a história por enquanto lá no Juventude, que só a história do Juventude é muito, muito maluca também. Mas quando eu subi no profissional e depois quando eu tive a oportunidade de jogar no Brasileiro da Série A, pelo Juventude, eu fiz 4 gols em 12 jogos. Fiz gol contra Cruzeiro lá no Mineirão, contra o Vasco no Maracanã, contra Corinthians, e nós ganhamos de 6-1, lá no Jacone, e lá no Mangueirão, lá contra o Paysandu também. Então, assim, ter essa experiência perto da área me ajudou também a me destacar, porque o zagueiro que acaba fazendo gol acaba aparecendo muito mais do que somente defendendo. E quando você foi para o Juventude, você foi como volante e lá se tornou zagueiro, né? No Júnior, eu já joguei no Júnior do Pinheiros, eu joguei de zagueiro já. Eu virei zagueiro no Sub-21. Então, assim, eu me destaquei como zagueiro, já fui como zagueiro. E chegou eu, do Pinheiros de Taquari, e chegou um outro zagueiro que já era do Juventude, estava emprestado no Inter. Então, chegou o Henrique, e tinha mais alguns do clube mesmo. Então, assim, foi muito difícil para mim essa chegada no Juventude, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu morei fora de casa. Eu já tinha 19 anos, mas assim, nós no alto da adolescência e início da vida adulta, a gente acha que sabe tudo. Daí eu fui ver o tanto que eu sofri lá, na adaptação. Nós temos celulares, temos internet, naquela época não tinha nada, se quisesse falar com alguém era pelo orelhão. E assim, hoje nós vemos jogos a toda hora e a todo momento e a hora que a gente quiser. Tem o conteúdo no YouTube, mas naquela época não tinha muita coisa para fazer. Então, assim, foi o ano mais longo da minha vida, aquele ano de 2002. Foi um ano bem duro, onde eu cresci muito como pessoa e ser humano.
temporada? Como que foi? Eu, eu cheguei lá, último ano de júnior, imaginei, rapaz, agora eu virei jogador, né? Saí de Taquari, sou vice-campeão gaúcho, fui bem pra caramba, agora estou no Juventude, time de Série A, agora eu virei jogador. Quando eu menos esperei, quando eu estava lá, eu fui ver que eu era só mais um. Tinha tanta gente boa lá no elenco que eu era só mais um. E jogadores mais jovens do que eu, com a base toda no Juventude, e eu cheguei em fevereiro, março, quando foi a apresentação, eu passei o resto do primeiro semestre no banco de reservas. Não conseguia jogar bem, não conseguia treinar bem, e eu estava desesperado para ir para casa sempre. Sentia falta dos meus amigos, da minha família, das minhas coisas, e eu acreditava, assim, pô, que estava sendo injustiçado, mas e sempre fazia gols. Foi quando foi quando o Ricardo Gomes falou, rapaz, esse menino, vez assim, eu era a última opção para ele treinar, eu já comecei a ser a primeira dele. Não, eu quero que ele treine, suba para treinar, suba para treinar. Foi quando ele pediu para fazer meu contrato profissional. Eu era reserva do Juventude, mas o treinador da Série A, que na época a gente estava o Juventude fez a quarta melhor campanha do brasileiro. Ele pediu para me inscrever no brasileiro. Daí ele falou, não pode inscrever porque ele não tem contrato. Mas como assim? Vai fazer contrato com ele. Daí fizeram meu contrato, fez a inscrição na Série A e os caras começaram, pô, se o Ricardo Gomes, que jogou na seleção brasileira, jogou na Europa, trabalhou na Europa, no Bordeaux, tá pedindo ele deve ter alguma coisa. Foi que virou a chave da base e eu comecei a jogar a partir daquele momento. E comecei a jogar bem. Tivemos um segundo semestre muito bom. Eu na Taça BH eram 3 últimos anos que eu já fui, então já estava começando a ser destaque. E nós, no Gauchão, nós fomos no quadrangular final, jogamos de 18 pontos, nós ganhamos 15 e perdemos para o Inter no Beira-Rio. E o Inter perdeu para nós em Flores da Cunha, que era onde a gente mandava jogo. Então, assim, a gente foi vice-campeão de novo, por saldo de gols, mas foi onde que virou a chave. Daí, logo depois, teve a Taça São Paulo. A Taça São Paulo também, primeiro jogo contra o Cruzeiro, nós empatamos, 0-0, fui bem. O segundo jogo nós perdemos para o time de Barueri. E já desclassificamos, classificava só um na chave. Foi quando o Luizinho da Veiga, o nosso treinador, chamou um por um para ver qual que ia ser o destino, né, de cada um. E ia chamando você tem idade de ir para a base, então você vai ficar no Júnior o ano que vem. Você estourou a idade, você vai ser emprestado. Seu contrato não vai ser renovado. Daí chegou a minha vez, e agora? O que ele vai falar para mim? Foram horas de ansiedade, porque ele foi chamando um a um, né? E ele chamou e falou, olha, o pessoal quer te aproveitar no profissional, o Ricardo Gomes foi para a seleção olímpica e o Cristóvão Borges vai ser o treinador do profissional. Então tu vai chegar, vai direto já para a concentração para a pré-temporada. Eu acho que foi a conversa mais agradável da minha vida nesses 19 anos, velho, porque eu trabalhei, batalhei, sofri e acreditei quando quase ninguém acreditava. Às vezes até eu, por momentos, eu falei, não vai dar certo. E foi onde eu tive a notícia e no ano de 2003 eu me apresentei já depois da Taça São Paulo no profissional. Qual foi a reação dos seus pais quando você deu essa notícia para eles? Na verdade, eu fiz 2 ligações. Eu liguei, primeira, eu estava lá em São Paulo, lá no complexo do Zé Roberto, na época a base do São Paulo ficava lá, e liguei para cobrar do orelhão,
para minha mãe e para meu pai, falei aqui, tem uma notícia boa. Daí eu falei para ela, para o pai, e assim, foi, foi uma realização do sonho de uma vida, sabe? E com certeza, só eles sabem o tanto que eu sofri, o tanto que eu batalhei, e eles também batalharam e sofreram, e assim, foi bem emocionante. E a segunda ligação foi para o meu treinador, que me acompanhou desde os 4 anos até os 19 anos, e depois também me acompanhou para o Dutra, que é um cara fora da média, e também ele foi um cara que me deu muitos conselhos nessa minha trajetória, na minha carreira, assim, conselhos e duras também, né? E assim, olha, faz isso, vai por esse caminho. Bastava eu ir ou não ir, né? Porque a gente tem um livre-arbítrio para escolher. E assim, então foram momentos felizes assim, de satisfação pelo que eu tinha conseguido. Fala pra gente, Neto, um jogo muito especial para você no Juventude. Tem, assim, um jogo é muito complicado, sabe? Não bastando, assim, não bastasse tudo que eu tinha passado para chegar, eu estreiei num clássico, no Caju, jogando fora de casa, tinha 20 anos na época, 20 mil pessoas foi fora de, assim, o adversário gritando, nós ganhamos de 5-3. Foi um jogo importante, feliz da minha vida, que eu falei, rapaz, virei jogador, agora eu virei. Só que tem outros jogos que também são marcantes, né? Tem um jogo marcante tem 2 jogos marcantes pelo lado ruim, que logo depois desse teve um jogo contra o Inter que nós perdemos, nós estávamos perdendo por 3-0, eu saí no intervalo. O jogo acabou 3-3. Logo depois desse jogo do Caju. Eu pensei que eu falei, rapaz, e o pior de tudo que eu não estava jogando mal. Eu estava bem na partida. O Inter não estava muito melhor do que a gente. O Inter chegou 3 vezes e chute de fora da área, fez 3 gols. E nós estávamos pressionando e não estava entrando. E o pior para mim, só que não para o clube, que foi que empatou o jogo. Então, assim, depois desse jogo eu fiquei 6 meses sem nem ser convocado direito. Eu falei, de ter virado jogador, acabou a minha esperança. 6 meses depois, quando apareceu a oportunidade, já foi na Série A do Brasileiro, foi lá contra o Guarani de Campinas, lá em Campinas. Eu falei, não, agora eu vou virar jogador. Série A do Brasileiro, vou ter pelo menos história para contar para minha família, eu vou ter, para os meus filhos. Chegamos lá no Guarani de Campinas, lá em Campinas, tomamos 2-0, a gente não viu a cor da bola. Foi assim, foi um jogo mais desastroso que eu já vi, que eu joguei e que todo mundo jogou. Talvez, assim, por ter todo mundo jogado mal, a minha história, assim, o meu jogo não ficou tão ruim. Só que eu não tinha percebido isso. Eu fiquei com um sentimento, aquele mesmo sentimento de felicidade que depois do Caju, ficou esse gostinho ruim. Eu falei, rapaz, eu não tenho condição para jogar bola mais não. Já foi mostrado hoje. E depois teve assim, logo depois teve uma outra oportunidade de jogar contra o Atlético Paranaense, no jogo domingo seguinte. Atlético Paranaense de Fernandinho, de Dagoberto, de Jadson, de Ilan. Em casa, daí nós ganhamos de 4-0. Eu falei, rapaz, mas eu sou qual Juventude? Eu sou qual? Aquele do Guarani de Campinas ou do Atlético Paranaense? Mas o mais emocionante eu vou deixar para esse, que foi o meu primeiro gol. Foi contra o Corinthians. Jogo domingo, 4 horas da tarde, Rede Globo. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Hugo cruzou, o Índio cabeceou na trave, a bola estava saindo, eu na entrada da pequena área. Estiquei o pé, a bola estava entrando, o Rubinho, o goleiro, ia tirar, eu entrei com bola e tudo, e assim, nós ganhamos de 6-1 aquele jogo. O Geninho, treinador do Corinthians,
pediu demissão no ao vivo ainda na Globo, porque era inadmissível tomar uma goleada daquela. Foi também conhecida como o jogo da neblina. Então, assim, eu acho que o jogo do Corinthians provavelmente foi o mais emocionante para mim. Para você, não só para você, mas na cabeça do jogador, Neto, como que é para ele ir fazer a estreia no profissional, ir bem, e depois, por algumas circunstâncias, ele passa a não ser nem convocado. O que passa na cabeça do jogador nesse momento difícil? Assim, principalmente pela idade, gera uma instabilidade muito grande, porque a gente pega alguns casos do Borja no Palmeiras. Ele foi contratado e os caras insistiram muito tempo nele. Não que ele seja mau jogador ou ele seja um craque, mas ele foi, pelo valor investido, ele foi insistido muito tempo. Diferente de um jogador da base, às vezes não tem essa paciência, nem o torcedor. Então, assim, por eu não ter mostrado nada, não ter um histórico, eu tinha que construir a minha história. E eu sabia que ali eram momentos decisivos para eu construir. E cada passo que eu dava tinham que ser precisos. E ter aquele sabor de o time estar perdendo de 3-0, eu sair foi ter empatado, assim, é muito difícil, porque a gente não sabe quando que vai ter a próxima chance. E estava acabando o gauchão, normal os clubes contratarem pro brasileiro, e quem é da base acaba ficando pro final da fila, né? Eu virei o sétimo, oitavo zagueiro do grupo. Então, assim, eu mal treinava. Só que, assim, eu tinha que estar preparado para quando eu tivesse a oportunidade, eu estar preparado. Não adianta eu ficava reclamando do treinador que não me colocava. Não adianta eu falar que ninguém gostava de mim ou que ninguém me via. Eu tinha que estar preparado. E essa parte mental era muito difícil. Eu me motivar a treinar. Do mesmo jeito que eu sabia que eu tinha condições, mas eu não sabia quando a oportunidade aparecia. Às vezes eu treinava, eu lembro que eu gostava muito do Lúcio jogando. O Lúcio pegava a bola e dava aquelas arrancadas, né? Tocava no lateral, já passava, roubava a bola e eu falava, eu vou fazer isso, eu fazia isso aí também no treino. Eu entrava lá, faltando 10 minutos para acabar o coletivo, eu roubava a bola, todo mundo já estava meio doido para acabar, eu com gás todo, roubava a bola, tocava, passava, ia para a área, às vezes fazia gol, e daí, como eu estava inteiro, voltava rápido, eu tinha que fazer alguma coisa diferente para aparecer. Foi isso, assim, foi essa motivação, foi treinando separado, né? Quando com os não convocados, sempre dava vida. Teve um caso, o Fernando Menegaso, ele foi da seleção brasileira, jogou na Itália há muito tempo. Um dia ele chegou para mim e falou, nesse período que eu passei sem ser convocado, sem jogar, sem perspectiva nenhuma, um dia ele chegou para mim, Neto, pô, no rachão tu quer dar carrinho, tu quer dar balão, tu quer brigar, não sei o quê. Aqui é rachão pra gente brincar. Daí eu falei, Fernando, é rachão pra ti, meu, que tá jogando de titular. Pra mim é meu coletivo, eu não tô fazendo nem coletivo, o treinador tem que ver que eu tô querendo. Ele olhou pra mim e falou, tá certo, não tá errado não. E assim, eu tinha que fazer alguma coisa, porque quando aparecesse a oportunidade, eu tinha que estar preparado. E foi muito difícil esperar esse período. E as pessoas me falavam, não, tenha paciência que vai aparecer, tenha paciência, vai treinando que vai aparecer. Nós pensamos que assim, eles falam isso para me agradar. Mas se eu não tivesse me preparado, com certeza as coisas não teriam acontecido. Verdade. E aí, como que foi a sua saída do Juventude, né? Quando eu comecei a jogar, daí foram 12 jogos que eu fiz 4 gols. O time estava para cair e nós tiramos com tranquilidade. Aquele Cruzeiro da Tríplice Coroa estava 1 ano sem perder lá no Mineirão, já estava cantando, já estava com 12, 15 pontos na frente do segundo colocado e nós lutando para não rebaixar. Nós fomos lá e ganhamos do Cruzeiro.
Então, assim, nós criamos uma perspectiva muito grande. Principalmente eu, que era novo, que não tinha muito tempo de contrato, apareceu muita gente atrás de mim. Assim, do dia para a noite, eu era o 7º zagueiro e já era o destaque do brasileiro. Eu ia a pé, com guarda-chuva, na chuva, lá em Caxias do Sul, frio, molhava meus pés, o roupeiro botava o tênis para secar e a roupa para secar, sendo procurado pelo Santos, pelo Flamengo, pelo São Paulo, Atlético Paranaense. Então, assim, mudou muito rápido. Se eu tivesse a quantidade de jogos que a placar exigia, eu era bola de prata do campeonato, pelas médias. Mas tinha que ter 50% ou 60% na época de jogos. Eu não tinha todos esses jogos. Então, assim, só que eu, por gratidão ao Juventude, porque se não fosse o Juventude, eu estaria lá em Taquari ainda, na minha cidade, eu acabei renovando. Fiz mais um ano na base do Juventude e mantive um desempenho muito bom de novo em 2004. Foi onde que apareceu mais interesses de outros clubes de novo. E o São Caetano, na época, tinha perdido o Serginho, né? Faleceu. Perdeu alguns companheiros, o Dininho acabou saindo e acabou precisando de zagueiro. Foi onde que eu entrei na história. Um jovem, com perspectiva de crescimento. E eu fui para o São Caetano. São Caetano era, nos últimos 4 anos, ali tinha sido 2 vezes vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, campeão paulista. Eu falei, rapaz, vou para lá. E foi onde que eu fui para São Caetano. O Juventude ganhou a sua parte porque eu achei justo, né? Então, assim, tive gratidão ao Juventude por ter me aberto as portas, de retorno técnico e financeiro, e vida que segue. Fui seguir o rumo lá para São Paulo, para a terra da garoa, onde tudo acontece, né? A Tati falou que foi Deus levando você para ela. Exato. Eu, assim, alguns sabem, outros não sabem. Por ironia do destino, o Serginho seria meu concunhado. A Tati, a minha esposa, era cunhada dele. E morava junto com ele, com a irmã dela, e acabou. Ela até brinca, assim, brinca não, fala que a irmã dela perdeu o esposo pro dela vir, né? E foi um baque muito grande e todo mundo sente até hoje. E eu vou te falar que o pessoal, assim, eu não conheci o Serginho pessoalmente, conheci ele de jogar contra, mas ele foi um cara ímpar por todos os lugares onde eu passei, porque eu acabei convivendo onde ele conviveu. Tinha um respeito, um carinho gigantesco com ele. Eu só conheci de jogar contra, porque o homem era bruto, viu? O homem gostava de um contato. E como que foi para você, Neto? Porque como você mesmo falou, o São Caetano ele veio de quatro excelentes anos. Então como que foi para você sair do Juventude, que queira ou não era um time que estava brigando para cair, e aí em 2005 o São Caetano ele ainda vinha em um auge. Como que foi para você e como que foi essa chegada sua ao São Caetano? Só fazendo um adendo, o 2013 nós lutamos para não cair. O 2004 nós fomos muito bem. Nós fomos... Lá eu joguei com o Thiago Silva, com o Naldo, com o Ederson, jogou no Flamengo, com o Índio, o próprio Manzi daqui de Goiânia, né? Então, assim, nós na virada do turno, nós estávamos em primeiro ainda. Nós acabamos ficando em 6º ou 7º no ano. Foi uma das melhores colocações. Só que o Juventude tinha uma limitação financeira também. Ele era é um clube formador e dependia de vendas de atletas. É histórico do clube. E o São Caetano não. O São Caetano, na época, era forte financeiramente.
E questão de dinheiro, batia de frente com os quatro grandes de São Paulo, com São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians. Então, assim, questão de investimento era o mesmo. E só que, chegando em São Caetano, assim, São Paulo em si é um outro mundo, né? Lá onde tudo acontece, lá todo mundo se encontra, onde o centro nervoso das negociações é tudo lá. E só que o São Caetano em si, ele tinha muita verba, muito poder financeiro, só que não tinha uma estrutura física, o tão famoso CT, né? Centro de Treinamento. Talvez seja isso um dos grandes problemas, eu falo assim, do São Caetano não conseguir se manter lá em cima, porque precisa de uma estrutura. Tanto que nós vemos na Europa, ou até mesmo os grandes clubes aqui do Brasil, eles têm se estruturado fisicamente, né, para conseguir extrair do atleta o máximo. Tanto que em 2010, eu lembro, 2010 não, 2009, quando o Ronaldo chegou, uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldo que ele falou pro Andrés como que o Corinthians queria ser grande, sendo que a estrutura do Corinthians não era de time grande. E aí o Ronaldo relata que quando começou as obras no CT do Corinthians, muitas vezes acabava o treino, ele ia tomar banho em container, ia fazer gelo no container. E hoje em dia, realmente, a gente vê muito clube se estruturando, muito clube pequeno que está se estruturando. Um exemplo é o nosso Atlético Goianiense, o Vila Nova, o Goiás já há mais tempo já estruturado. Então, assim, eu creio que o caminho para o futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial, é começar primeiro a se organizar fora de campo para as coisas começarem a dar certo dentro de campo. Com certeza, eu também não vejo outro caminho a não ser esse, a não ser dessa estruturação física, porque a evolução do futebol está levando para esse caminho, para extrair o máximo do jogador. Eu até falo que o jogador mudou, na minha época ainda era jogador de futebol, hoje é atleta profissional. Então, assim, evoluiu muito. Então, fisicamente, taticamente, tecnicamente também. Alguns falam que o futebol não é tão bonito. Na verdade, ele não é que ele não seja bonito, não seja plástico, mas ele virou muito mais objetivo. Porque não tem mais o tempo de ficar passando a perna por cima da bola, de dar um drible para trás, porque daí todo mundo passa atrás da linha da bola e fica mais difícil fazer o gol. Visto, assim, na minha opinião, um cara que é referência de objetividade de novo é o Mbappé. O Mbappé, ele é 100% agressivo e objetivo. Ele tem qualidade, ele pode tem a hora de fazer um drible, cadenciar, mas ele é objetivo, ele não pensa duas vezes, ele foi treinado para isso. Verdade. E eu vi que você teve uma passagem pelo Defensor do Uruguai. Como que foi essa passagem lá, Neto? E como que chegou essa proposta para você ir para lá? É engraçado, o Defensor, ele é um clube é um clube querido lá no Uruguai, é um clube simpático, todo mundo simpatiza. Os dois maiores são Nacional, que na época eram mais estruturado e tinham uma estrutura financeira boa também, e o mais tradicional é o Peñarol, pelo histórico de Libertadores e tudo afim. E o Defensor era a terceira equipe. Lá eu joguei com o Martin Silva, que trabalhou muito tempo aqui no Vasco, já era o terceiro goleiro da seleção e era um selecionável. Miguel Amado, que também foi para a Copa do Mundo. O Rodrigo Moura também fez muito sucesso nesse River do Galhardo. E, então, assim, é um futebol muito competitivo. Ele é um futebol, até mesmo, o gaúcho se parece mais com ele, hoje um pouco menos, porque melhorou bastante também, mas assim, nessa questão de garra, de vontade, ele é mais força do que para nós brasileiros se adaptar à rotina da cidade e do povo do seu lugar.
E para você, demorou para você se adaptar? Porque tem muita gente que fala que o futebol gaúcho ele tem um pouco do futebol uruguaio. Tem realmente essa semelhança? Tem sim, essa é um pouco mais de força, né? Quanto mais para o sul, tu vai pegar um time argentino ou uruguaio, eles vão na força e vão. Eles gostam muito de academia, de malhar. A parte física deles é muito mais trabalhada do que aqui. E tanto que eu cheguei lá e alguns trabalhos que nós não fazíamos aqui no Brasil, eu comecei a fazer lá. E quando eu voltei para o Brasil, já era algo normal aqui, assim, alguns lugares, alguns preparadores físicos já começavam a fazer. E lá é que eles já faziam há anos. Então, eles, nesse quesito de parte física, eles já estavam à frente da gente. Lógico que parte técnica, o brasileiro acaba tendo mais recursos, até mesmo pela quantidade de jogadores, de atletas e de território que o Brasil tenha mais do que o Uruguai e a Argentina, né? E aí, quando você voltou para o Brasil, você voltou pro Arapongas, não foi isso? Voltei para o Caxias. Voltou para Caxias. Por ironia por ironia do destino, mais uma vez, eu tive algumas oportunidades, algumas propostas e tudo, e eu falei, rapaz, para onde que eu vou? Eu falei, apareceu Caxias. Eu fiquei um pouco com sentimento, pô, me criei, assim, boa parte da minha carreira, fiz essa transição no Juventude, vou jogar no meu maior rival, e eu fiquei com aquele sentimento ruim, assim, pô, mas será que eu vou para lá? Eu falei, não, depois que eu desliguei, eu falei com ele, eu falei, vou pro Caxias, pode assinar, pode me esperar aí. Pode me esperar, eu vou para aí. E quando eu fui, antes de ir, apareceu outras propostas até melhor. Eu falei, não, já dei a palavra, eu vou pro Caxias. E lá eu fui muito feliz, assim, fui muito bem recebido pelo Clube Caxias, pelos torcedores. E eu estava precisando, eu fui muito para Caxias pelas boas memórias que eu tinha de Caxias. Era um novo recomeço para mim. E eu sabia que eu poderia recuperar meu bom futebol lá em Caxias. E foi o que aconteceu. Eu fiz 1 ano e meio lá no Caxias de alto nível e eu acreditava que pelo que eu desempenhei dentro de campo, eu poderia ter uma sorte até melhor. Eu fui muito bem, tive algumas propostas de outros clubes para ir, o Caxias não me liberou, e depois eu acabei saindo de lá. Mas assim, fui muito feliz, tenho muito respeito ao Caxias, à torcida do Caxias. O meu segundo filho nasceu lá em Caxias, o Edu. Então, assim, eu tenho uma história e eu me orgulho muito dela. Fui muito mais feliz do que eu imaginei que eu poderia ser. Eu tenho memórias boas tanto do Juventude quanto do Caxias, isso que me deixa mais feliz ainda. E como que é para um jogador jogar dos dois lados, que tem essa rivalidade no Rio Grande do Sul? Como que foi para você jogar dos dois lados? Do Juventude, a gente, assim, eu não sabia o que era o outro lado. Então, do Juventude, principalmente na base, depois no profissional, assim, a gente quer ganhar de qualquer outro jeito. E quando eu fui para o Caxias, eu até achava que por ordem natural, por eu ter dado resultado técnico e financeiro para o Juventude, o meu caminho natural seria a volta para o Juventude, né? Só que não evoluiu as conversas e eu falei, vida que segue, vamos lá. Apareceu o Caxias e a mesma gratidão que eu tenho ao Juventude lá atrás, de estar lá com 19 anos, o Caxias me abriu as portas aos 27. Então eu tinha essa gratidão e eu tinha que mostrar em campo. E graças a Deus eu tive, assim, eu joguei 3 cajus.
que é o clássico pelo Caxias. 2 eu ganhei melhor em campo. Então isso quer dizer que eu representei as cores grená e assim, eu tenho muito orgulho do que eu fiz lá e eu acredito que o nosso grupo era muito bom. Só que as coisas do futebol a gente não explica, a gente só vive e a gente poderia ter tido uma sorte melhor como resultado geral, né? Porque nós fizemos boas partidas, mas alguns resultados não foram o esperado e a renovação acaba acontecendo de forma natural em todos os lugares. E aí você ainda teve uma passagem pelo Arapongas, mas aí vem a ligação do Dario para você vir para o Vila. Eu lembro que nessa época a imprensa se falou muito que você vinha como indicação do Dario Pereira, que o Vila vinha de alguns contratos com alguns técnicos até aquele momento sem muita expressão, e aí trouxe o Dario Pereira. E no final de 2012, a expectativa no Vila era de que em 2013 falava-se muito em título, falava em acesso, e aí foi quando você chegou. Quando você recebeu o contato do Dario, o que você imaginava, como você se imaginava aqui em Goiânia, aqui no Vila? Eu, só dando um passinho atrás, lá em Arapongas eu também não, assim, eu saí do Caxias, eu recebi proposta, três vezes proposta da Chapecoense. E eu acabei não acertando, não acertou valores, depois não andou, mas eles me procuraram 3 vezes. Daí eu acabei indo pro Arapongas. Eu falei, rapaz, eu vou lá no Arapongas. Fiquei pensando assim. Mas foi um lugar que eu cresci demais como pessoa, como ser humano, e conheci o Dario lá. E nós fomos campeões do interior, fui muito feliz também em Arapongas. E lá o Dario ele se conheceu lá, ele acabou vindo para o Vila e me pediu a contratação. Eu tinha vindo em 2011, 2011, passear aqui na casa do Marcelo Costa, que jogava no Goiás, um grande amigo meu. E eu falei, rapaz, aqui Goiânia é legal, viu? Eu ia gostar de vir para cá. E a hora que eu recebi a proposta do Vila, eu falei, acho que a chance é essa, né? Quem bebe água daqui sempre volta. E o Dario é um ser humano excepcional. Que pessoa, que treinador, que assim, eu falei, quero trabalhar com o Dario de novo. É um cara que eu gostaria de ter perto. E ele me falou da oportunidade, eu acabei vindo. E assim, só que o Vila também, ele acaba tendo um histórico bem difícil, né? De problemas financeiros, de problemas de estrutura. Então, assim, a gente acabou vindo para cá e a gente foi. O Dario ficou mais um período aqui e depois acabou saindo. Teve troca de técnico, de direção. E nessa. Eu até brinco, nesse Corinthians do Centro-Oeste, né, que o Vila, a proporção, tudo é muito grande. Nesse Flamengo do Centro-Oeste é tudo muito grande. Porque a torcida é muito apaixonada, né? E isso que move o clube. E move a paixão. E, assim, entre todos, todo o período que eu passei aqui, eu fui muito bem recebido pelos torcedores. Tenho um reconhecimento até hoje assim, pode falar o que for de mim, mas eu tenho esse reconhecimento que eu fui um torcedor dentro do campo. Sempre honrei, sempre cumpri, sempre corri, sempre fiz o meu melhor pelo Vila. E assim, esse reconhecimento que eu tenho da torcida e é minha gratidão também pelo clube. Quando eu divulguei que faria essa live com você, eu tenho vários amigos vilanovenses. Então, primeiro, quero que você mande um abraço para alguns deles. É um time que tem aqui em Aparecida chamado Molecagem. Mando um alô para eles, que eles pediram um abraço especial pro Molecagem, pro Rafael. Fala, galera da Molecagem, o Rafael. Chama eu para jogar, hein? Vamos bater uma bola e fazer uma molecagem aí. Aí tem o Manuel, que é um dos vilanovenses mais chato que eu conheço.
A gente participa de um grupo, Manuel Dias. Ele é muito enjoado. Manuel, ó, fala aí que Vila Novense não é chato, ele é apaixonado. E é vermelho, não é nem roxo, não é verdade? São mais dois aqui. Pro William Moura. O William ele jogou comigo e com o Felipe na categoria de base da Aparecidense em 2009. Foi outro também que, quando viu que iríamos ter esse bate-papo, falou: cara, manda um abraço para ele. Esses dias mesmo estava comentando dele, comentando do acesso de 2013 e citou seu nome. E a galera do grupo Terra Prometida, que é um grupo que temos, que lá tem corintiano, tem palmeirense, tem botafoguense, tem vilanovense, tem esmeraldina. Aí manda um abraço pra essa galera aí. Pro William, né? O William e o pessoal do grupo da Terra Prometida, né? Um grande abraço aí. E assim, o Wagner, o treinador, né? Acabou de falar esses dias que sempre viu falar do Vila, mas só foi entender o que é o Vila a hora que ele está lá dentro. O que move o time é a torcida. Todo time tem uma torcida, só que a torcida do Vila tem um time. O Vila é o contrário, porque sempre na boa, sempre na ruim, essa paixão é a força motriz do clube. O Felipe falou aqui, mas antes, que para você só faltou jogar no maior do Centro-Oeste, que é o Goiás. Ele se referiu ao Goiás. O Felipe, ele é daqui, mas ele foi lá pro Sul. Ele é o Felipe Gaúcho agora. Eu virei o Neto Goiano, né? E ele virou o Felipe Gaúcho. O Felipe é gente boa demais. Neto, para você, a passagem sua pelo Vila foi o melhor momento da sua carreira? Olha, cada momento é um momento especial, sabe? Com certeza tiveram momentos bons aqui, vivi momentos felizes, vivi momentos que outros lugares eu não vivi, mas acredito que o meu início foi muito promissor, sabe? O meu início foi muito promissor e viver o que eu vivi lá atrás muito novo é impressionante. Aqui eu tive um carinho de uma torcida, porque assim, eu acabei jogando no Juventude, que é uma cidade do interior. O próprio São Caetano era um clube forte financeiramente, mas não tinha torcida. O Defensor do Uruguai também não é o primeiro time, é o segundo time de todo mundo lá no Uruguai. O Arapongas é uma cidade pequena. Após eu joguei no Brasiliense também, que é um clube novo, e o Brasília, né? Mas a questão da torcida aqui, questão de calor humano, com certeza foi aqui, sabe? Foi esse carinho. E assim, eu fico feliz por ter vivido essa experiência. Lá em 2013, no acesso mesmo, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. E assim, por a gente se abraçar e comprar a ideia, eu vou falar mesmo, o Caxias de 2010, material humano nós tínhamos muito mais. Nós tínhamos o Edenilson, nós tínhamos o Marcelo Costa, o Aloísio Boi Bandido, tinha o Everton Costa, que depois jogou no Curitiba, o Christian Borja, que saiu lá do Caxias para o Flamengo. Então, assim, nós tínhamos muito material humano. E a bola não entrou. A bola bateu na trave. Mas aqui o Vila também tem essa questão aí do torcedor e de ter essa deixar chegar, principalmente na Série C ali, que virou, principalmente nessa última década, virou normal subir. E tem clubes que passam anos querendo subir, né? O Fortaleza passou fazendo a melhor campanha da Série C quase 10 anos seguidos e sempre, na hora do acesso, não conseguia. E agora estabilizou lá em cima, na Série A. Espero que o Vila também tenha a mesma sorte e competência e siga o mesmo rumo do Fortaleza, que conseguiu alçar voos mais altos e se manteve estruturado.
igual outros clubes aí que fizeram. Como você mesmo citou, naquele acesso do Vila, vamos falar agora um pouco da sua passagem no Vila, que é o que todo mundo da live até então está esperando. Eu lembro que começou o Campeonato Goiano, o Vila ganhou alguns jogos, só que o Vila acabou que não conseguiu ganhar nenhum clássico. E como você mesmo disse, tinha tudo para dar errado. Você lembra de alguma situação assim que para vocês jogadores ficou sustentável? Rapaz, vamos. Teve algumas situações aí complicadas, sabe? Que nós vivenciamos. Tivemos 3 problemas com ônibus. Neto, desculpa, de Itumbiara. Eu vou precisar te interromper porque a live vai cair daqui a 20 segundos. Eu vou desconectar, vou conectar de novo e a gente continua esse bate-papo. Beleza? Combinado. Fechou. Galera, já voltamos.